O leão disse: muito bem, o primeiro almoço está arranjado, agora é só começarmos a nossa refeição. E aí o urso respondeu: isso mais devagar, majestade. Nós combinamos caçar juntos, mas não combinamos comer juntos. Eu, ao deitar, como sempre, como vegetais, e vossa majestade come carne. Portanto, eu preciso almoçar primeiro. Ora, mas que teoria, replicou o leão, está a faltar ao nosso contrato. Então, sem querer saber da verdade do leão, o senhor urso estendeu a pata e puxou a corça para si. Mas sua majestade, dando-lhe uma valente sapatada na pata do urso, puxou a corça para si. E ali, eles começaram a contenda. Vossa majestade, insulta-me, gritou o urso colérico. E os dois começaram o fuzuê. Após terem lutado bastante, cansados e feridos, caíram no chão, completamente exaustos. Uma raposa que estava ali por perto, a uma distância segura e somente observando tudo o que acontecia, ao ver os dois animais fortes caídos e o servo abandonado ali, passou correndo rapidamente no meio dos dois, pegou com um bote ceteiro a corça e sumiu na braquiara. Foi embora fazer a refeição dela. O leão e o urso claramente estavam observando tudo aquilo, mas eles estavam tão cansados, tão extenuados, que não puderam fazer nada, apenas dizer: ai de nós, grande coisa fizemos, nos ferimos um ao outro à toa, apenas para garantir o jantar da raposa. E aí vem a primeira moral da história. Algumas vezes acontece de alguém fazer todo o trabalho pesado e outro obter todo o mérito. Algumas vezes nós temos algumas raposas dentro das empresas, dentro da nossa instituição no qual estamos inseridos, que acaba ganhando mérito de um trabalho que foi feito por nós. A moral da história, 2. Segunda moral, o sábio sabe que numa disputa não existem vencedores, nem possibilidade de entendimento. Aí entra a questão do conflito organizacional que a gente vai estar trabalhando também nessa nossa componente. Lembrando que aqui nós estamos exatamente trabalhando a componente na realidade o conceito de ética, moral e cidadania, abordando o conceito de relações profissionais no ambiente de trabalho, ética, moral, conflito, síndrome de burnout, bullying e assédio moral. Serão exatamente esses os principais aspectos que a gente já está trabalhando nessa componente aqui. E aí, para isso, a gente então vai fazer uma breve diferenciação dos conceitos de ética e moral, para logo em seguida nós entrarmos no aspecto da cidadania. O que tem a relação entre esses dois conceitos, ética e moral, sendo trabalhado na cidadania. Primeira coisa, ética é uma questão de caráter. Ética não é a mesma coisa que moral, conforme algumas pessoas até acham que ética e moral são a mesma coisa. Não são. A ética, por si só, ela trata mais do pensamento, do ato reflexivo, da compreensão daquilo que é o certo e o errado, daquela noção, a percepção daquilo que realmente é o correto e o incorreto, o bom e o mal. É como está escrito lá. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Olha bem, é a teoria ou a ciência do comportamento moral do homem já posto na sociedade. É uma reflexão crítica sobre o aspecto da moralidade, sobre a dimensão moral do comportamento do homem. Por isso que aí entra aquela frase que eu falei agora há pouco. Ser ético, então, é uma questão de caráter. A ética trata do comportamento do homem, a sua vontade em relação à sua obrigação de seguir uma norma, o que é bem, de onde vem o mal, o que é certo e errado, da liberdade e necessidade de respeitar o próximo. A ética se impõe como condição fundamental de possibilidade para a prática das virtudes, no plural, e o exercício da cidadania. Ou seja, não é possível nós sermos efetivamente cidadãos se nós não temos um comportamento ético, se nós não temos uma postura moral. Agora, a partir do momento que eu já sei exatamente aquilo que é o certo e o errado, aí a gente tem que trabalhar a questão dos valores. O que são os valores? A ética, na realidade, pode ser conceituada como um conjunto de valores
tanto construtivos quanto destrutivos, que levam o homem a se comportar de modo harmonioso. Na realidade, o que a gente foca são esses valores construtivos. São esses valores éticos que vão definir a qualidade de vida, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade, a preservação da própria cultura, o próprio desenvolvimento humano. E isso não vem de agora, isso já vem já de muitos tempos atrás, quando naquelas sociedades mais antigas já se evidenciava uma necessidade de prescrever valores que fizessem com que os indivíduos se comportassem de determinada maneira para que houvesse o desenvolvimento dessa sociedade. A partir do momento que esses valores foram postos dentro de um padrão, dentro de um conjunto de normas, aí nós podemos então falar em moral. Ou seja, a moral então é entendido como conjunto de práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricos sociais. A partir do momento que eu já tenho aquele conhecimento ético e coloco isso em prática, aí a gente entra dentro do conceito moral. Olha bem, é o conhecimento, é a percepção, é a análise crítica, ética. A partir do momento que eu botei a mão na massa, que eu aplico isso em sociedade, em comunidade, em coletividade, aí a gente vê como moral, ok? Sendo que a moral ela está embasada nos costumes. Aí entra até uma questão interessante. A ética muda? A moral muda? Daqui a pouquinho a gente vai inclusive fazer um aspecto comparativo de um e do outro. Então, a moral está aqui, ó. Cada sociedade tem sido caracterizada por seu conjunto de normas, valores e regras, demonstrando que a moral não é única, não é toda, para todo mundo. Então, dependendo da sociedade, dependendo da comunidade, dependendo daquela cultura, alguma coisa que pode ser visto como ético para um, pode não ser visto como ético para outro. Ou melhor, pode ser visto como moral para um e não moral para outro. Ético permanece. Inclusive, a gente se depara com vários problemas éticos e morais no dia a dia. Aí aqui já mostra aquele aspecto comparativo, resumo de um para o outro. Olha bem, a ética então ele é o princípio, a moral é a conduta, é esse princípio ou esses princípios postos em prática. A ética ela é permanente, atemporal. A moral ela muda, com o tempo muda, a sociedade muda, os costumes mudam, os desejos, anseios, tudo muda. Consequentemente, uma vez que a sociedade vai se adaptando a essa mudança, a moral também vai tendo as suas mudanças. Por isso que ela é, então, temporal. A ética é universal. A moral é cultural. Varia, depende. A ética é a regra e a moral é conduta dessa regra. Por fim, a ética é teoria. A moral é a prática dessa teoria. Com base nisso aqui, nesse resumozinho, dá para a gente, então, fazer uma análise de alguns problemas morais e problemas éticos. Reparemos, a ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. Fazer ou não fazer, está certo ou errado, eu posso ou eu não posso. Ideias sobre o bem e o mal, ideias sobre o certo e o errado, o permitido e o proibido, é que definem a nossa realidade. Em relação às nossas relações cotidianas, costumam sempre estar permeadas por esses questionamentos. Um tempinho a gente vai colocar esses questionamentos em pauta.